Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo bacana para vocês. A gente retomando aí a questão de padrões de projeto. Hoje a gente vai falar um pouco aí do Unity of Work, casado aí com o Partner Repository também. Então a gente vai explorar um pouco aí como que funciona esse padrão. A princípio a gente vai abordar inicialmente o Unity of Work, e mais para frente a gente casa aí com o Repository para poder ver como que eles trabalham em conjunto. A ideia é que no final desse vídeo, aqui desse treinamento, é importante que você fique até o fim. É um vídeo bacana, apesar do Unity of Work ser algo que já esteja já manjado aí no mercado, a maioria do pessoal já trabalha, é um conceito aí de padrão que pode ser que seja útil para quem trabalha, pode ser que não seja útil. Ele tem algumas vantagens, além dele reduzir a duplicidade de código, ele centraliza aí os contextos em uma determinada caixinha para que você consiga talvez trabalhar em algum conceito transacional aí, como por exemplo a gente tem um processo de compra onde a gente precisa assistir os clientes e processar os dados do pedido. Então dessa forma a gente consegue fazer um contexto bem seguro nesse sentido, que onde a gente consiga persistir os dados do cliente e os dados do pedido de uma única vez sem acontecer nenhum problema. Bom, eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar. Basicamente, o Unity of Work, a gente tem aqui uma abordagem, né, onde inicialmente a gente mostra aqui uma visão sem o uso do Unity of Work. Então, a gente tem aqui uma controller de pedido. Ela solicita aqui uma camada aqui de repositório, né, onde ele vai fazer a persistência no banco de dados. E tem também uma controller de cliente, onde ela vai fazer a referência na sua devida camada aí de repositório também. Cada uma de forma isolada, igual o exemplo que eu citei, né? Então a gente tem aqui primeiro a entrada do cliente, depois a entrada do pedido, e pode ser que uma das duas pontas falhe e todo o contexto não consiga se resolver por si. Com a introdução aí do Unity of Work, que é a unidade de trabalho, né? É a tradução assim bem simplista, a gente começa a falar aí um pouco sobre a unificação desse processo. Então, eu continuo com as minhas controllers, né? Agora elas acessam, por sua vez, essa unidade de trabalho, e ela vai ser responsável para fazer aí a gestão desses repositórios, onde eu consiga aí minimamente reduzir aí a duplicidade de código. Então, assim, eu não vou ter métodos inserir para cliente e para pedido. Eu vou ter um inserir só e ele vai se resolver para qual camada ele vai repassar essa informação. Então, o Unity of Work representa muito isso. É bem bacana que eu vi essa abordagem há muito tempo atrás aí numa empresa que eu trabalhei de companhia aérea, e eles usavam lá a expressão WOW, né? Então eu falei, poxa, mas que né? Que legal esse WoW, assim, não entendo nada, porque nele tá tudo as camadas ali, e agora você começa a associar, né? Entendendo um pouco mais do pattern, e aí você vai, poxa, legal, né? E eu basicamente trabalhava dessa forma e não sabia por quê. Pode acontecer com vocês também, quando vocês entram numa empresa, vocês vão pegar arquiteturas de diversas formas, e vocês não vão, às vezes, saber como e por que funciona, mas vão trabalhar em cima disso. Um outro ponto bacana também é que a importância da gente trabalhar com padrões de projeto, seja esse que a gente está citando agora, ou a gente falou anteriormente em outros vídeos, o Mediator, e tem outros, né, Singleton, tal, que a gente também vai abordar em outros vídeos. É, para que você, minimamente, quando entrar em uma empresa, por exemplo, você bater o olho, você vai saber como funciona. Imagina se não tivesse padrão em nada. Cada lugar que você trabalhasse, você ia ter que decifrar, né? Porque em lugar nenhum tem documentação, e entender como funcionam as camadas ou a forma como que trata as coisas para poder trabalhar. Agora, com o padrão, não. Você olhou, pô, Mediator, pô, já sei como funciona. Unity of Work, Singleton. Então, você já sabe o norte, você já tem um caminho aí para seguir. Bom, fechamos aqui essa questão aqui do visual, né? Onde a gente tem ali eu tinha um exemplinho, vamos partir para o código. Basicamente, seguindo o padrãozinho do nosso canal e da sequência aí dos repositórios, né? Então a gente continua aí na solution de padrão projeto, né? Se você for no Git lá,
que vai estar na descrição do vídeo. Você vai ver que tem vários repositórios. Então, relacionado a esse vídeo específico, você acessa o link que está na descrição do vídeo e você consegue acessar aí o repositório de padrão projeto, né? Vai ter uma solution lá e hoje ela já tem BFF Mediator e agora vai ter aí a pastinha WoW, que é o Unity of Work. Para que a gente possa trabalhar aí com o Unity of Work, eu criei um projetinho MVC vazio, né? Na verdade, a gente vai trabalhar com abordagem de API mesmo. Então, estou utilizando a framework Net 6, então uma das mais recentes aí. A parte de Nugget ou Nugget, a gente também vai trabalhar aí com Ant Framework em memória, né? Então é uma outra coisa bacana aí também que é novidade nos vídeos aí. Eu preferi não utilizar banco de dados para fazer a simulação. Eu descobri que tinha uma forma de você trabalhar com armazenamento de dados em memória, e ainda mais trabalhando com Ant Framework, então é bem bacana isso. E o padrãozão aqui, o Smash Bucket, né, que é o Swagger da vida para a gente reproduzir nossa API na tela. Criei uma controller chamada publicador, né, para não precisar ficar criando vários controllers. Criei uma só com esse nome, como se fosse um projeto aí de postagem em blog, né? Então, basicamente, eu tenho aqui alguns métodos. Então, eu tenho um método de postagem, um get, né, onde vai listar todas as postagens. Um outro get passando um ID, né, onde eu vou retornar uma postagem específica. Eu tenho uma rota de usuário para poder buscar um usuário pelo ID. Tenho uma rota de postar, que é onde eu vou fazer um post, né, do meu conteúdo. Então eu tenho aqui um from body aqui passando o conteúdo e o ID do usuário. Tenho também um post de usuário para poder armazenar o usuário e tenho um delete aqui para excluir uma postagem também, que é usando aí os verbos RESTful, né, para a gente trabalhar aí com a API mais limpa, bonitinho. Bom, eu ainda não vou entrar no detalhe aqui do consultor, vamos dar uma passada pela solution como um todo, e aí depois a gente retoma aqui para eu explicar essa questão do Unity of Work. Bom, então, para a gente trabalhar com todo esse conceito, né, a gente tem aqui o nosso Program CS, né, o Minimals, né, que ele dá uma enxugada em tudo. Eu precisei aqui incluir um contexto para trabalhar em memória, então, igual eu citei lá no pacotinho do Nuget, né, eu vou usar aqui o meu contexto em memória. Eu preciso nomear aqui o nome desse banco em memória, né? E eu passo aqui dois escopos, né? Da forma como que vai ser feito esse cache em memória. Então tem o cache do contexto e o cache dos options do contexto. Eles estão marcados como scoped, então basicamente matei a aplicação limpa da memória somente durante esse escopo. Algumas injeções já vêm aqui, né? Na verdade está repetido aqui o controller, né? Então deixa eu tirar aqui. Tem a questão do Swagger, que então para a gente conseguir carregar aí a documentação da nossa API, basicamente a gente faz também a injeção aqui no nosso services. E aqui embaixo também a gente repassa aqui a outra parte do Swagger para que carregue aí certinho a interface, bonitinha, com os notation dos métodos. Basicamente é isso que a gente vai mexer a nível de Program CS. Lembrando que a gente também no finalzinho aqui tem uma injeção de dependência, né, do nosso Unity of Work, que é uma camada e tem sua devida interface, para que a gente consiga no construtor das controllers aí acessar todas essas informações. Bom, aí a nível de repositório aqui, uma camada de repositório, eu criei aqui duas entidades, uma entidade de postagem, então eu tenho o ID, né, da postagem, o ID do usuário quem postou, a data, o conteúdo e um objeto usuário, né, para poder só forçar aí a trabalhar com a Framework. No objeto usuário eu tenho o ID e o nome, beleza? Bonitinho aqui.
E eu tenho também aqui no meu contexto, né, a parte do Entity Framework. Então, essa aqui é padrão, né? Eu tenho um DB Context que herda de DB Context também. Tem o meu consultor aqui que eu estou repassando o meu options aqui, né, para o DB Context, onde vai ter informações da connection string e tal. E os meus DB sets da vida aqui é onde eu vou fazer a relação aí com a minha entidade na memória. Então, meu usuário vai ser um objeto usuário, na verdade entidade, né? E assim por diante. E a parte mais importante e relevante para o nosso POCzinho aqui é a questão dessa classe Unity of Work. Então essa classe basicamente funciona como aquela caixinha que eu exemplifiquei na imagem, onde eu tenho aí a abordagem dos meus repositórios. Então, como funciona essa parte do Unity of Work? Primeiro, eu tenho minha interface que vai representar o meu repositório. Então, eu tenho uma representação aqui do usuário, eu tenho uma representação aqui do meu repositório de postagem. Eu encurtei os nomes aqui para ficar mais fácil da gente usar depois lá o Lambda na controller. Tenho um método chamado completeAsync, né? Vai ser o nosso commit da vida. E um dispose aqui para forçar aí a limpeza do objeto, no caso, no meu contexto. No construtor do meu Unity of Work, eu recebo aqui o meu contexto, né, no caso seria o meu Unity Framework. Tem um iLogger aqui só para a gente capturar o log, então tem um iLogger Factory aqui. Aqui eu faço até a criação da instância dele para poder usar para baixo aqui algum eventual log de console para poder ver em tempo de execução. Então, fiz a injeção do meu contexto. Eu crio uma instância manual aqui de cada um dos meus repositórios. Então eu estou passando aqui para o meu repositório, repassando o contexto e o meu logger, né, que ele pede no consultor. Então se a gente abrir o repositório aqui, a gente vai ver que tem esse cara aqui com parâmetro, que é o contexto e o log, beleza? Bom, com isso a gente montou aqui nossa caixinha do Unity of Work, a nossa unidade de trabalho. Como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: a partir do momento que a gente está na controller, fez a injeção de dependência do nossa interface, né? Então veio aqui, a gente mostrou lá no programa CS o scoped, né? Então a gente consegue ter acesso àquela classe lá concreta, né, do Unity of Work. Como que eu acesso os meus métodos, né, do repositório? Então, ao invés de eu fazer uma injeção, uma instância manual para cada um do meu repositório que eu vou usar, eu faço uma única injeção e ele é responsável por tratar a chamada em cada um dos meus repositórios. Então, eu coloco aqui o ou, né, uma variável global, representa a minha interface. Ponto é aquele nome que eu falei que eu encurtei, né, que é o nome da interface. Então, ela está aqui, né, interface. E o método correspondente a essa interface. Então, se eu voltar aqui, vocês podem perceber que para cada um dessas variáveis aqui, eu tenho uma interface do meu repositório e cada repositório ele faz determinadas ações. Então, eu vou explicar já já com relação ao repositório. Então, eu tenho aqui o meu postagem. Hoje ele implementa aqui o listar, né, e o excluir, mas ambos eles herdam de uma estrutura genérica. Então deixa eu voltar aqui agora para os nossos exemplos, só um minuto.